meu nome é Tayane, então, eu dei aula sexta passada de célula procariótica e falamos também de célula vegetal, falamos também sobre como foi descoberta a citologia e hoje eu vou dar continuidade a esse conteúdo. Se vocês tiverem algum problema, querem que eu vá um pouco mais devagar, ou não escutaram, ou o slide trancou, vocês avisem, por favor, que aí a gente vai tentando solucionar conforme vai ocorrendo a aula. Eu vou passar aqui o slide, e aí eu quero só que vocês me avisem se ele realmente mudou para vocês, porque não estava mudando. Mudou o slide ou não? Como é que estamos agora? Sim? Tá tudo ok, então. Então, vamos seguir. Então, na nossa outra aula, o que nós vimos? Nós falamos, então, só vamos do início da citologia da célula primitiva, mais simples, procariótica, e falamos também entre as diferenças de célula procariótica e eucariótica e célula vegetal e animal. Então, essa aula eu dividi em 3 momentos. Primeiro, nós vamos relembrar, então, alguns conceitos, um pouquinho desse conteúdo. Depois, nós vamos falar sobre célula animal e as organelas e suas funções. Então, gente, relembrando lá nossa outra aula de sexta passada, citologia, então, vai ser o estudo da célula, como nós havia visto. E o que vai estudar? Então, nós vamos estudar a anatomia, o metabolismo, as organelas e as funções. Em 1965, Robert Hooke, ele então fez a visualização da primeira célula, que foi a célula de cortiça, então foi a célula de um vegetal. Ele chamou de célula, por ele enxergar, então, somente essas cavidades aqui, que seria a parede celular, e ele chamou de célula por ser uma cavidade, ou um buraco. E, com nome menor, célula, vem do diminutivo, então, de célula, por isso o nome célula. Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo ok? Ok, então, vamos seguir. Já lá em 1838, Matias, ele era um botânico, o que ele visualizou, então, vários vegetais e ele teve como consciência que todos os vegetais, então, possuíam célula, e deu que a célula, então, é a unidade básica dos seres vivos. Aí, em 1839, Teodoro vem complementando, então, o que o Matias havia falado, e aí ele fala que, para se ter uma célula, para existir uma célula, ela vem de outra célula pré-existente. E assim, a célula, então, seria a menor unidade do ser vivo, né? Mesmo que tenha as organelas, são menores que compõem dentro da célula, mas elas não são uma célula, precisa de um conjunto, de toda uma estrutura para ser essa célula. E aí surge, então, a teoria celular, onde acredita-se, os cientistas que defendem essa teoria vão dizer que para ser célula, para ser vivo, tem que haver célula. Aí nós entramos naquela discussão sobre os vírus na aula passada, falamos as duas teorias, dos que acreditam e defendem a teoria celular, que o vírus não é um ser vivo, e a teoria e os cientistas que defendem que o vírus é um ser vivo. Quem não conseguiu ver essa aula, visualizou, que a gente entrou e teve todo esse contexto, essa introdução, a aula já está disponível tanto no canal do YouTube e também tem no Face, e então vocês podem rever a aula, se necessário, e quem não viu pode assistir, então, porque para nós não ficar, como é 1 hora só, para a gente não ficar entrando em muitos conceitos ao longo dessa live que já foram vistos. Mas qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que a gente vamos nos adaptando e vamos respondendo todos possíveis. Também nós, então, falamos que as células, então, elas vão ser divididas em 2 categorias. As células procarióticas, que são as células mais simples, e as células eucarióticas, que são aquelas células mais complexas. E aí, dentro da eucariótica, falamos na célula animal e a célula vegetal. Falamos nas diferenças, então. Entre uma célula procariótica e uma eucariótica, existem algumas diferenças. A procariótica, ela vem do primitivo, né? Então,
Por ser uma célula primitiva, ela é uma célula sem uma membrana nuclear, unicelular. Ela não vai possuir organelas, com exceção do ribossomo, e é a célula de bactérias, cianobactérias e as arqueias. Já uma célula uni ou multicelular, ela já é uma célula eucarionte, então eu de verdadeiro, então ela possui uma membrana nuclear verdadeira, vai possuir um conjunto de várias organelas, como ribossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, e está presente, então, faz parte de todos os outros seres, como protista, fungo, animais e plantas. Falamos, então, das diferenças que há entre uma célula animal e uma célula vegetal. Na célula animal, nós temos centríolos, o vacúolo ele é menor, bem reduzido, e as vesículas são empilhadas. Já em contrapartida, na célula vegetal, nós vamos possuir uma parede celular, o vacúolo vai ser bem maior, uma vesícula isolada, e vamos ter o cloroplasto. Começando, então, o conteúdo de hoje da célula animal. Aqui eu trago uma imagem, então, da célula com os seus componentes, a membrana nuclear, o nucleolo, que fica dentro do núcleo, retículo endoplasmático liso, membrana plasmática, mitocôndria, citoplasma, centríolo, lisossomo, complexo de Golgi, ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso. Ao longo da aula, nós vamos ir vendo cada uma dessas organelas e a sua respectiva função. Vocês estão achando muito rápido? Estou falando, tá bom assim? Eu vou desacelerar um pouco? Não sei, como tá passando bem os slides? Tá tudo ok? Então, seguimos. A célula animal, então, ela possui, então, essa membrana nuclear e ela que vai formar todos os nossos tecidos e todos os órgãos que constituem, então, os animais. Ou, como a gente sabe, nós todos somos formados por célula, né? E nós temos muitas células. Então, tudo que nós conhecemos como pele, ou todos os nossos órgãos, são basicamente várias células formando, então, aquele órgão e aquele tecido. Primeiramente, então, a membrana plasmática, tá? Aqui, a membrana, então, ela tem, aqui é um recorte da membrana, tá? A membrana, ela, na verdade, a gente não tem, ela não é retinha, assim, não é neste modelo, é como se fosse uma bola, porque a célula, ela não é esticadinha, assim, então ela tá em volta, como se fosse uma bola, ela tá em volta por toda a célula. E ela, então, é uma bicamada de fosfolipídios, onde vamos ter uma parte apolar, essa parte aqui branquinha, hidrofílica, e essa parte hidrofóbica apolar, que não gosta de água e a que gosta de água. Então, a membrana, ela é formada de lipídios e proteínas, ela tem como característica da elasticidade e regeneração. Na membrana, nós encontramos proteínas, essas proteínas vão ter um canal proteico, onde vai ajudar na difusão facilitada, vai ajudar com que algumas coisas passem por ela. Então, ela faz a seleção do que vai entrar e o que vai sair da célula. E também temos os colesterol, que vai ajudar a dar uma consistência para essa membrana. Ela tem esse modelo mosaico fluido, devido ao fato dela ter uma certa mobilidade. Então, por isso que se chama de mosaico fluido, mas é só um recorte da membrana. E aí, então, por isso, é por essa mobilidade, porque ela não é
parada, estática. É como se ficasse permeando, assim, entre as proteínas e os fosfolipídios. Eles vão como se fossem uma onda, se movimentando e fazendo, então, a seleção do que vai entrar e o que vai sair. Como função, então, ela vai delimitar a célula, separando o meio interno do meio externo. Ela protege a célula. A membrana, ela tem a função de proteção. Porém, quando há um vírus, essa membrana, ela não vai... O vírus, ele consegue penetrar essa membrana, ele consegue passar pela membrana para, assim, conseguir multiplicar o seu material genético. Então, ela não protege de vírus. Ela vai controlar todas as substâncias, vai detectar algum sinal do meio externo que vá vir atingir, ou tenha que passar, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, se é necessário que ative essa bomba, ela consegue detectar o que tem a mais fora, e aí se tem que fazer essa seleção de colocar para dentro ou para fora da membrana, ela tem como fazer isso, ela consegue fazer essa detecção. E nas células vegetais, então, elas vão ajudar o agrupamento de microfibrilas que vão ajudar a construir, então, essa parede celular que nós temos. Só como um parênteses, falando em célula vegetal. A membrana, então, ela vai ter o transporte ativo e o transporte passivo. Primeiro, nós vamos falar sobre o passivo, onde a gente não vai gastar energia, então não tem necessidade, ela entende que é super fácil de fazer ele, não tem necessidade de ela gastar energia para realizar ele, então ela vai fazer com que uma substância que esteja num local mais concentrado passe para um local onde está menos concentrado. Vai se dividir, então, de fusão simples, essa aqui, onde simplesmente o soluto passa pela membrana sem nenhum problema, e a difusão facilitada, que aí sim, aquelas proteínas que nós vimos lá, vão vão facilitar a passagem de algum soluto para dentro dessa célula. E também nós vamos ter a osmose. Já no transporte ativo, a substância, ela vai contra o gradiente de concentração. Então, ela vai estar no menos concentrado e vai para um mais concentrado. Nós vamos gastar energia, então a gente gasta um ATP para que isso ocorra, e um dos mais conhecidos seria a bomba de sódio e potássio, que é super importante, dá estímulo aos nossos neurônios, que faz a gente ter a contração muscular. E o que acontece? Ela vai carregar o sódio deste local para dentro da célula, gastando um ATP, e com isso, carregando e liberando um fosfato. Quando nós for ver agora direitinho, vai aparecer bem detalhadinho como funciona esse transporte ativo. Aqui é só uma imagem representativa, mas agora nós vamos ver com mais detalhes. Então, os transportes. O passivo, nós vamos estar dividindo, então, osmose, difusão simples e difusão facilitada, sem gasto de energia. Ativo, bomba de sódio e potássio, outra bomba. Nós temos também bombas de cálcio, bombas de iodo. Então, não é somente a bomba de sódio e potássio, mas geralmente o Enem, o que ele cobra é a bomba de sódio e potássio. Quando vem alguma questão falando de transporte ativo com relação a um tipo de bomba, ele traz sódio e potássio. O mediados por vesícula, esse transporte também há gasto de energia, então ele também é um transporte ativo. Nós vamos ter a endocitose, onde nós vamos falar da fagocitose e da pinocitose, e a exocitose, que seria excreção e secreção celular. No transporte passivo, então, por osmose, aonde vai ocorrer o quê?
A membrana, ela vai permitir a passagem de solvente, no caso da água, e impedir a passagem de um soluto. Quando a gente considera aqui, tipo, um meio hipertônico e um meio hipotônico, nós estamos falando da quantidade de soluto. Então, essas bolinhas cor-de-rosas aqui que nós temos. E para a gente falar se o meio é hipo ou hipertônico, nós vamos ter que sempre relacionar comparando um meio com o outro. Por exemplo, comparando este com esse aqui. Eu não posso simplesmente dizer que esse meio é hipertônico se eu não tiver nada aqui. Porque como que eu vou saber se ele é realmente ou não? Eu preciso comparar com outro meio. Então, ele é hipertônico, pois ele tem mais soluto do que nesse em relação a esse. Então, esse é hipo, menos soluto em relação a esse aqui. Tentem associar o hiper e o hipo. Lembram, por exemplo, quando a gente está com hipotermia. A nossa temperatura está muito baixa, está abaixo. Então, nós estamos em estado de hipo, menos. Se nós estivermos em estado febril, 39, 38 de febre, nós estamos em hipertermia. A nossa temperatura está acima do que deveria estar. E o iso vai ser, isotônico, vai ser sempre a mesma quantidade, se comparando ambos os meios. Então, o que vai acontecer? Na osmose, a passagem vai ser sempre de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto. Então, a água vai passar da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, tentando igualar. Na verdade, a nossa célula, elas sempre tentam, o nosso corpo, eles fazem com que a gente sempre esteja em homeostase, que é sempre aquele equilíbrio, sempre está em total equilíbrio. Então, ela sempre vai tender, por osmose, passar para o lado onde tenha mais soluto. Então, sempre do menos para o mais. Por exemplo, que nem quando a gente fala hipertensão. Um dos motivos da hipertensão, as pessoas têm tendência sempre a falar, não pode comer muito sal. O sódio em excesso, sal em excesso, tu vai ter, então, uma quantidade muito grande de sal, né, na tua célula, na tua hemácia, por exemplo, e aí, então, a água que está no tecido vai tentar entrar, vai ter a tendência a entrar, a fazer a osmose para dentro dessa hemácia. E aí, então, tu vai ter uma quantidade de água maior, e aí, então, o teu coração vai ter que bombear muito mais, ele vai trabalhar mais, com isso, elevando a pressão. Claro, não é somente isso que causa pressão alta, mas isso é um motivo que cause, então, a pessoa ser hipertensa. E aqui só um exemplo, então, no meio hipo, né, onde a quantidade de água é maior no recipiente, a nossa hemácia, então, ela tem uma concentração de soluto maior do que a que está no copo, e aí, então, a água tende a entrar para dentro dessa hemácia. Então, a célula fica túrgida, podendo até romper a célula animal. No ISO, vocês podem perceber que não acontece nada, é uma célula normal, pois tanto quanto no recipiente quanto dentro da hemácia, nós temos a mesma quantidade de soluto. Já na célula como hipertônica, né, o que acontece? Nós vamos ter mais soluto fora, no recipiente, do que dentro da própria hemácia. Então, ela tende a perder água. E no momento que ela perde água, ela acaba murchando. Aqui só para mostrar de uma outra figurinha, uma outra forma, e comparar com a célula. Aí é só abrir um parênteses, tá? Para nós fazer uma pequena comparação com a célula vegetal, porque tem uma pequena diferença na hipo. A hiper, então, a água tende a sair da célula, pois o meio externo tem mais soluto, e aí ela vai murchar.
A mesma coisa ocorre na vegetal, ela murcha, porém ela não se desprende, não sei se para vocês estão conseguindo acompanhar, da parede celular. Na ISO não ocorre nada, a célula fica normal, ó, tá equilibrado o meio externo e o meio interno. Na hipo, já o meio interno, então, possuía mais soluto, então a água migra para dentro da célula, fazendo então com que a hemácia encha d'água, fique túrgida ou até mesmo rompa. E quando acontece isso, então, essa hemácia morre. Então, nós temos, através desse enchimento, por osmose, a gente acaba matando a célula animal, ela pode morrer. Em relação à vegetal, ela não vai morrer. Não acontece esse rompimento. Ela vai encher até certo ponto que a parede celular vai sustentar essa célula e vai segurar e vai dizer, não, agora não dá mais, não tem mais como nós encher, nós vamos parar de adquirir água. Deu, é o limite. E aí, então, ela fica túrgida, gordinha, mas ela não acaba rompendo. O transporte, então, por difusão simples, ele é um processo, então, que vai ocorrer de uma região onde tem mais concentração de partículas para uma de menor concentração. Então, essas substâncias, elas simplesmente vão atravessar a membrana, elas vão ter total e livre passagem, não vai ter nenhuma restrição. Aqui só para mostrar, solução mais concentrada por uma menos concentrada. E aí elas vão passando livremente. Isso aí acontece, gente, quando a gente respira, como um exemplo, né? Quando a gente respira, a gente faz assim, nós estamos levando, então, carregado de oxigênio através das nossas hemácias, ela está carregadinha do oxigênio que a gente respirou, e aí ela, quando chegar lá no alvéolo pulmonar, ele vai ter uma concentração menor, e aí, simplesmente por difusão simples, esse oxigênio que está na hemácia migra para dentro do alvéolo pulmonar e faz essa troca. Ele passa diretamente. Assim também é quando a gente, né, inspira e expira, fazendo esses dois também. O CO2 é a mesma coisa, ele vai passar, então, o que está lá no alvéolo, passa por difusão simples para as hemácias e é carregado, então, para fora do sistema respiratório e a gente acaba expelindo, então, o CO2, já que nós não utilizamos na nossa respiração. Já a difusão facilitada, como ela já diz, ela facilita a passagem, não é livre pela membrana, a gente precisa, então, de proteína, de uma proteína carregadora. Então, a gente vai ter a proteína, aqui o canal proteico, que é o que vai facilitar. Então, ela abre, engloba a proteína, são vários canais para vários tipos de proteína, ela engloba essa proteína e aí atravessa pela membrana. Aqui só mostrando, então, sempre do mais concentrado, o extracelular, para o menos concentrado. Aqui o exemplo da glicose. O que acontece? Por exemplo, quando a gente come um carboidrato, né, um pão, a gente precisa digerir ele. Depois vocês vão ver bem detalhadamente, lá em Fisiologia Humana, os sistemas, detalhado como funciona cada sistema. Até como ocorre a homeostase, que eu comentei da respiração, dessa troca de gasosa entre oxigênios e CO2 nos alvéolos pulmonares. Nós vamos ver bem detalhado em fisiologia, não se preocupem. Aqui é mais uma pincelada de exemplo, só para vocês terem algum exemplo, o quanto é importante e para que serve essa organela também. O que acontece? Quando a gente digere o pão, a gente tem que digerir, a gente tem que quebrar em pequenas moléculas. Uma das, inclusive, açúcar, glicose, né? Para acontecer, para transportar essa glicose, para que ela vire um ATP e nos dê a energia que a gente necessita, ela precisa passar pela membrana. E para ela passar pela membrana, então, ela tem que passar por uma proteína, através de uma proteína que ela vai conseguir atravessar essa membrana. Então, a proteína é um transportador
de moléculas ou solutos que nós não conseguimos fazer o transporte direto para que nos dê algum benefício, até como a glicose, que seria a energia. Já mudando, então, agora saímos do transporte passivo, onde a gente tem osmose, difusão simples e difusão facilitada. Vamos para o transporte ativo, onde a gente vai ter um gasto de energia. Esse transporte ativo, como exemplo, então, a bomba de sódio e potássio. Então, nós temos esse gasto de energia e vai ser sempre contra o gradiente de concentração, do menor para o maior. E ele vai necessitar, então, de carregadores. O que acontece? Sempre vamos carregar 3 moléculas de sódio de dentro, tá? Com o gasto de 1 ATP para o meio extracelular, consumindo, então, ou carregando uma molécula de potássio, que vai nos dar, então, um fosfato. E aí, então, nós temos a nossa bomba de sódio e potássio. O que acontece? Aí aqui é outra imagem mostrando, ó, o sódio, desculpa, entrando. Não, perdão. O potássio entrando, o sódio saindo. O que acontece? Por que a gente carrega, então, essas 3 moléculas e sempre vai fazendo como se fosse uma troca, né? A molécula de sódio e a molécula de potássio. Porque a gente precisa manter essa concentração exata. Por exemplo, para se ter um impulso nervoso, a gente precisa que essa concentração esteja balanceada, exatamente nessas proporções, para que haja a troca, porque aqui no neurônio, no nosso neurônio aqui, o axônio, essa parte de fora, ela é positiva, e a de dentro, então, é negativa. Então, a gente precisa que há essa troca, essa despolarização, para que a gente tenha esse impulso do neurônio, esse impulso elétrico. Então, para que encolha o axônio e ele dê um impulso e se conecte com o outro, a gente precisa que haja essa troca. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela faz isso, ela faz essa despolarização. Ela inverte aqui as cargas, e aí, então, tu tem aquele choquezinho, e aonde te dá o impulso, e aonde o neurônio responde, e tu começa a agir sem perceber. A musculatura, no caso, para contração de musculatura, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Eles carregam, então, 3 íons de sódio, tá? Que está dentro do complexo da membrana. Aí ela vai gerar um ATP. Esse ATP energético, esse gasto, é o gasto de uma molécula de ATP, de uma molécula de energia. Vai consumir, então, 2 íons de potássio, tá? Ela libera esses 2 íons de potássio para esse complexo proteico fora do citoplasma e transforma o ATP em ADP, e já tu tem um fosfato, então, liberado com energia no complexo proteico. E aí os íons de cálcio, então, vão ser lançados novamente para o citoplasma, e aí tu vai recomeçar o ciclo, que aí tu vai ter que equilibrar. Então, tu vai pegar de novo 3 íons de sódio do citoplasma. Esses íons vai ocorrer uma transferência junto com o fosfato, liberando uma energia, um ATP. Aí tu libera para fora do citoplasma sódio, as 3 moléculas de sódio, e engloba 2 de potássio. Leva essas 2 de potássio para dentro do citoplasma, aí aquele ATP que foi gasto já liberou, então, um fosfato em ADP, e tu vai ter, então, de novo, as 2 moléculas de potássio dentro do citoplasma. Também temos o transporte passivo e o transporte ativo no
na mesma, a hemácia, por exemplo, seria no mesmo local, nós vamos ter os dois transportes. A hemácia, então, a gente pode ter o transporte por difusão, que seria aquela troca, então, gasosa do oxigênio, através da hemácia, passar para o alvéolo, então ele passa por uma difusão simples, e também o transporte ativo através da bomba, então, de sódio, potássio e o plasma, que aí tu vai ter que carregar do meio menos concentrado para o mais concentrado e inserir. Tem sódio dentro da hemácia, dentro do glóbulo vermelho. Esse sódio tem que sair, muito sódio dentro da hemácia não pode, tem que ter uma certa quantidade, e aí, então, para compensar, tu tem que ter mais potássio. Então, tu tem um gasto de energia para manter esse equilíbrio de sódio e potássio dentro da hemácia, onde sempre vai ter que ter no plasma mais sódio e menos potássio, e dentro, no glóbulo vermelho, tu tem que ter menos sódio e mais potássio. Nós vamos ver bem especificamente o glóbulo vermelho também lá em fisiologia. Então, eu vou explicar bem detalhadamente como funciona essa questão dessa bomba de sódio e potássio no plasma, nas hemácias, onde a gente tem também acidificação do sangue. Então, a gente tem essa parte do sistema respiratório, e aí a gente vai ver mais detalhadamente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem ir perguntando, e aí a gente vai respondendo, sem problema nenhum. Tá tudo ok até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Tá, vou dar continuidade, então. Qualquer coisa, vocês vão perguntando. A Joyce está aí também, ela pode ir respondendo e auxiliando. Então, os mediadores de vesícula é um transporte ativo, tá? Por endocitose, através da endocitose, então, nós vamos ter a fagocitose, então vai ter um gasto de energia. O que seria? Quando, por exemplo, a ameba aqui, ela detecta um protozoário, ele detecta uma bactéria, e ele tem que englobar essa bactéria, ele começa a lançar, então, como se fosse uns pseudopódos, do seu corpo. Então, ele lança esse pseudopódo para englobar e fazer a digestão, a fusão dessa bactéria. Então, ele lança, fecha, e aí engloba a bactéria. E aí ele faz, então, essa fusão. Então, por fagocitose, nada mais é que lançar os seus pseudopódos e englobar, então, a substância ou, no caso, o protozoário, a bactéria, né? E aí, então, ele só lança seus pseudopódos, engloba e vira uma vesícula dentro da célula, onde ele vai fazer toda a sua digestão. Isso é por fagocitose. A mesma coisa, os leucócitos vão fazer. Os leucócitos, então, são os glóbulos brancos, e quando eles detectam, então, alguma invasão, como uma bactéria, dentro do nosso organismo, então, primeiramente, eles, como estão na área de defesa do nosso organismo, eles simplesmente pegam e fagocitam. Lançam os seus pezinhos e tentam digerir essa bactéria para que a gente não tenha nenhuma infecção. É a nossa área de defesa e eles agem nesse formato, nesse sentido. Outro seria, então, de endocitose, outro exemplo é a pinocitose. A pinocitose, então, são partículas alimentares, partículas bem menores, e ela não vai lançar os seus pseudopódios, ela invagina para dentro a sua vesícula. Então, tu vai ter uma substância líquida, a membrana, aí ela vai fazer uma invaginação, a gente chama de canal pinocitose ou canal pinocítico,
e ela fecha esse canal, um pinossomo, virando uma vesícula. E aí, então, ela vai digerir toda a substância dentro dessa vesícula. De vez ela lançar, ela invagina. Então, essa é uma das diferenças. Aí, então, assim como a gente tem que, como elas colocam substâncias, né, para dentro da célula, então, tem como nós vamos ter que tirar essas substâncias, porque nem tudo que foi invaginado a gente vai utilizar, vai gerar um lixo. E aí, esse lixo, vamos dizer, tem que ser expulso da célula. Então, a exocitose vai ser o processo inverso da endo, onde essas células vão liberar a substância que está armazenada dentro dessas vesículas. Por excreção, seria o lixo, né, da pinostose, ou até mesmo de uma bactéria, que a célula englobou lá, o nosso glóbulo branco englobou a bactéria, conseguiu digerir, fazer com que ela não atacasse o nosso sistema, e aí sobrou um resíduo. Esse resíduo, então, é excretado para fora da célula, para o meio extracelular, através da exocitose. Também nós temos a secreção, mas aí a secreção é aquelas que a gente já costuma, a gente consegue visualizar, vamos dizer, como o suor, por exemplo. O suor é uma secreção e faz parte de um processo de exocitose. Então, aqui é só um quadro juntando elas. Endocitose, nós temos a pinocitose e a fagocitose, onde vai ser a entrada de substâncias por pseudopódos a fago e a entrada de substâncias em solução por pinocitose. E exocitose, então, vai ser a saída da substância para fora da célula. Só um resuminho das três. E falando, então, agora sobre, especificamente, tirando a nossa membrana, falar um específico de cada organela, além da membrana, do transporte, vamos começar pelo nucleolo, então, número 1, tá? Aqui. Ele fica no interior do núcleo e ele vai armazenar, então, toda a carga genética, principalmente o RNA. Aqui é só uma imagem, só para mostrar microscópio como seria, se a gente fosse visualizar ele em microscópio. Depois nós vamos ter o núcleo celular, aqui, onde a gente tem toda a nossa carga genética, né, todo o nosso DNA, e ele vai ser todo o centro de controle de todas as nossas atividades, é o nosso arquivo. Ali vai passar todas as informações hereditárias e tudo que a célula tem que transmitir ou se reproduzir acontece dentro do núcleo. Então, ele vai ser composto por DNA envolvido por em torno de proteínas e estonas. Dentro do núcleo, a gente tem a célula, o núcleo, aí a gente tem os cromossomos, do cromossomo, então, a nossa fita de DNA e o nosso gene, e aí todas as nossas características genéticas. Aqui é só uma imagem de uma divisão celular. Eu não vou me deter muito especificamente aqui, porque nós vamos ter uma aula somente sobre divisão celular, então vamos deixar para essa aula a gente se deter bastante nessa parte da célula, especificamente nessa organela. E aí, então, por isso que é bem superficial, assim mesmo, hoje, falando em si do núcleo, tá? Nós temos os ribossomos, que eles vão ser responsáveis pela síntese de proteína. Onde ele tem a cadeia polipeptídica, uma subunidade maior e uma menor. E ele vai ter, então, esse RNA mensageiro e as bases nitrogenadas. O ribossomo, através desse RNA mensageiro, ele vai levar, então, as informações das proteínas necessárias para fazer a síntese, passar para desse RNA mensageiro, ele passar todas as informações como cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, cor de pele. Então, é ele que faz essa síntese dessas proteínas junto ao núcleo,
para que a gente tenha, então, todo esse código. Então, ele é muito importante. A síntese de proteína é muito importante, porque é através dela que nós temos todas as nossas características em relação à cor de olho, cabelo, se o cabelo vai ser liso, vai ser crespo. Então, toda a nossa carga genética é através desse RNA mensageiro que as outras células, os receptores vão saber o que produzir ou não. E aqui é uma foto microscópica dele, como ele seria. Nós temos, então, as vesículas exocíticas, nós estávamos vendo, né? Aonde a gente tem lisossomais, de gestão de proteína e defesa, que aí seria os lisossomos, que eles vão atuar como na linha de defesa do nosso organismo, secretora, onde vai regular o conteúdo e resposta a algum estímulo. Então, aqui só lembrando, a fagocitose gera uma vesícula de coleta, né? Ela agrega para si, então, como a bactéria, e aí então seria protetora, a pinocitose, e aí a endocitose mediada por um receptor, que seria então quando essas vesículas têm junto proteína. Então, o nosso retículo endoplasmático rugoso, ou ergastoplasma, ele vai ser formado, então, através desses sacos achatados, tá? Junto dele, nós vamos ter, então, essas verruguinhas, que seriam os ribossomos, e junto a ele fica essa superfície externa, é toda voltada aqui, se vocês podem ver, pro citoplasma. O complexo de Golgi, então, ele é uma organela formada por uma série de vesículas achatadas, tá? E ele possui porções laterais cisternas, né? Mais dilatada, como vocês podem ver aqui, ó. Ela é um pouquinho mais larguinha e aqui ele fica mais achatadinho. O complexo de Golgi, gente, nós vamos ter, então, duas faces. A trans e a face cis. O que acontece? Peraí que passou. O complexo, a face cis, ela fica voltada, então, para o retículo endoplasmático granuloso. E através dela, que ela vai fazer, então, essa síntese por essas vesículas, ó. O complexo de Golgi faz a síntese de proteínas do retículo endoplasmático. Aí, ao fazer essa síntese, ele junta essas proteínas com açúcares e na face trans, essa proteína junto com esses açúcares vão formar, então, os ribossomos primários. E aí, então, essa face trans está voltada para o retículo endoplasmático liso. E também ele vai fazer a secreção do que não for utilizado dentro desse processo de transformar, então, de sintetizar essas proteínas. Então, aqui ele vai liberar todas as enzimas necessárias para os metabolismos. Então, ele tem como função processar lipídios e proteínas, empacotar e endereçar todas as moléculas que vão ser sintetizadas na célula, e ele sintetiza e envia pelas vesículas na parte trans, onde nós vimos na outra imagem. Ele vai fabricar, então, também macromolécula, polissacarídeo, não celulósico, tá, gente? Então, não tem a ver com a parede celular, que vai ser produzido em organela ou célula vegetativa. O complexo, então, ele é responsável pelo acrossoma. O acrossoma, ele é uma vesícula encontrada na cabeça do espermatozoide, tá? E ele, na verdade, é uma junção de vários lisossomas, se fundem e formam, então, essa grande vesícula chamada acrossoma. É importante, ele é formado no complexo de Golgi, e é importante porque, graças
a essa formação que o espermatozoide, então, consegue penetrar o gameta feminino, que seria o ovócito, porque é através desse acrossoma que ele tem essas enzimas que fazem, então, essa penetração. De maneira bem geral, bem resumida, o nosso complexo de Golgi, ele é como se fosse um correio, onde ele vai produzir, processar, empacotar e entregar. Então, ele recebe a proteína necessária pelo retículo rugoso, retículo endoplasmático rugoso, ele processa toda, empacota ela e endereça para a parte trans, onde ele vai mandar para o retículo endoplasmático liso, e aí vai endereçar para todos os locais exatos e cada organela onde cada coisa tem que ser utilizada dentro da célula. Então, ele faz o trabalho de um correio. O citoesqueleto, então, ele vai ser uma rede de fibras, como dá para ver aqui, que vai estar presente no citoplasma da célula para organizar e estruturar essa célula. Então, ele é composto por microtúbulos, filamentos de actina ou intermediário, e ele dá sustentação e manutenção da forma em geral da célula. O citoesqueleto também, ele é que proporciona esse movimento da nossa membrana plasmática, aquele movimento que eu falei, que faz como se fosse uma onda, é graças ao citoesqueleto que ela tem, ele ajuda a promover esse movimento, ela tem esse movimento fluido, assim, que tem essa fluidez. Então, o citoesqueleto, bem rapidinho assim, os filamentos de actina, então, eles vão dar a forma celular, resistência à tensão, movimentação celular e vai ser divisão do citoplasma. Já os microtúbulos, eles dão forma, resistência, sustentação interna a cílio e flagelo, movimentação do cromossomo durante a sua divisão celular e move, então, as organelas no citoplasma. Já os filamentos intermediários, eles dão resistência à tensão, fixação da posição do núcleo e organelas celulares. O retículo endoplasmático liso, então, ele vai ser estruturado por uma estrutura totalmente membranosa e tubular, não existe ribossomo aderido nele, então ele não tem esse aspecto de granuloso, assim, como se tivesse um monte de verruguinha, por isso liso, né, como o próprio nome diz. E ele produz, então, o colesterol, os hormônios e esteroides, assim como a testosterona e o estrógeno, hormônio feminino e hormônio masculino, e ele vai atuar, então, no processo de desintoxicação. O álcool, por exemplo, quando uma pessoa que bebe muito, lá no fígado, então, as células do fígado, na parte do retículo endoplasmático liso, que vai ser feita, então, essa desintoxicação de álcool da pessoa. É ele que atua para desintoxicar não só álcool, qualquer substância que nós ingerimos e seja tóxica para nós, ele vai ajudar no processo de desintoxicação. Essa partezinha da célula que é responsável para fazer. A mitocôndria, então, elas são organelas, encontradas na maioria das células, tá? Eucarióticas, elas vão ser responsáveis, então, pelo processo de respiração celular e de obtenção de energia. Elas vão ser responsáveis, junto ao retículo endoplasmático liso, pela regulação da concentração de alguns íons do citoplasma e das células. A mitocôndria, aí abrindo um parênteses para a célula vegetal também, e o cloroplasto, tem toda uma teoria de endossimbiose. O que seria isso? Acredita-se, então, que eles eram seres procariontes, tá? Que foram englobados por uma célula eucarionte, uma célula maior. Quando ocorreu que eles foram englobados, aí a gente tinha, então, seres com células
com mitocôndria e cloroplastos, onde nós teríamos esses seres procariontes autotrófos e heterotrófos, e outra célula que ficou somente com a mitocôndria, e aí então nós só teríamos seres aeróbicos de vida livres e eutotróficos. No caso, essa teoria, o que diz que realmente existe essa teoria comprovada? Como a gente já vinha falar na aula passada, a mitocôndria e os cloroplastos, eles possuem seu DNA, então eles têm um DNA circular, eles não dependem do DNA do núcleo da célula, então eles conseguem se autoduplicar sem necessariamente precisar, sem utilizar o material genético da célula em si. Eles têm uma membrana dupla. Por que eles teriam uma membrana dupla? Devido a serem uma célula procarionte, eles já tinham uma membrana. Ao ser englobado por uma célula eucarionte, eles possuem, então, dupla membrana. Eles ficaram com duas membranas. É isso que se acredita-se. E eles têm ribossomos, então eles têm uma própria organela. Então, por isso que acredita que é uma endossimbiose. Seria dois seres, um ser procarionte e um ser eucarionte, vivendo em equilíbrio, em harmonia. Por isso, endossimbiose. Nós temos o vacúolo, que a função é armazenar substâncias e reserva energética. Esse vacúolo, ele é menor, então, na célula animal, como nós havia falado. Aqui só um exemplo, a gente vai ter o vacúolo contrátil e tem o vacúolo digestivo no paramécio. Então, nós vamos ter, o contrátil vai ser para controle, onde ele vai expulsar substâncias, controle osmótico. Citoplasma, então, ele é constituído principalmente de água, proteína, sais minerais e açúcar. Na periferia, ele vai ser mais viscoso, uma consistência mais gelatinosa. Já mais ao centro, ele vai ter, então, uma consistência mais fluida. Lisossomo, então, ele vai ser, o nome vem do grego, lise, né? Então é quebra, e é uma bolsa membranosa que eles vão digerir substâncias orgânicas. Aqui é só uma imagem de como é o lisossomo, então ele possui também uma bicamada lipídica, a sua membrana, tá? E ele age, então, através de, como exocitose das substâncias que o complexo lá de Golgi precisa que seja digerido, ou que ele excreta através de lisossomo. Então, ele que vai fazer essa quebra essa enzima vai quebrar algum tipo de substância orgânica, como algum açúcar ou um lipídio. Ele que faz essa quebra, destrói e nos dá realmente o que nós necessitamos. Os centríolos, então, é uma organela que ela não é envolvida por membrana, mas que participam de um processo de divisão celular, e através dos centríolos que nós vamos ter flagelos e cílios. Bom, gente, em conteúdo é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum questionamento. E, como já a gente fez na aula passada, hoje eu trouxe alguns exercícios, então eu vou ler e aí vocês vão tentando responder. Esse exercício, então, é da Universidade do Rio, de 2019, tá? E macromoléculas polares, elas vão ser capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o interno da célula. Essa passagem vai ser possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática: açúcar, proteína, colesterol ou triglicerídeo. Qual resposta vocês acham que é a correta?
Alguém sabe? Arrisca? Não? Ninguém quer arriscar? Vou esperar um minutinho para ver se vocês... Isso aí, Thomas. É a letra B, proteína. Então, todas essas macromoléculas que vão passar pela, não vão passar pela difusão facilitada, vão ser transportadas, então, pela letra B, como diz, pela uma proteína, pela membrana. Então, é difusão facilitada que ele está se referindo nessa questão. A fluidez, essa aqui foi do Enem 2019, segundo dia. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das células componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isto porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, quanto mais saturada for a cadeia de fosfolipídio, então menos fluido terá na membrana. Então, aqui, uma representação significada da estrutura, tá? A cabeça polar, a cauda hidrocarbônica e esse detalhezinho como se fosse uma perninha dobradinha é a insaturação. Então, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Quais das bicamadas lipídicas apresentadas possuem maior fluidez? O que vocês acham? Não esqueçam, quanto mais saturado, menos fluido. Dá um tempinho para vocês pensarem e tentarem responder. Não, ninguém. Então, gente, só vou dar a resposta para vocês, tá? É a B, a insaturada. Então, e eu vou deixar esses slides, eu vou passar para vocês, e aí tem mais 2 exercícios para vocês seguirem, tá? As duas questões vai trazer, então, como osmose, essa do Enem 2012 e do Enem 2017,
e vai falar, então, basicamente do processo de osmose, aí eu vou deixar nos slides, aí vocês podem responder qualquer coisa, vocês podem pegar o material. O pessoal da aula, que estava na aula passada, conseguiu pegar os slides. Eu não sei se vocês estão, se dá para baixar por aqui, mas qualquer coisa a gente envia, a gente faz uma pasta, envia o link para vocês e disponibiliza os slides, tá? Então, ficou essas duas questões para vocês resolverem. Eu sei que vocês têm outra aula agora, e como atrasou, deu um probleminha hoje na plataforma, deu uma atrasadinha. A próxima aula, então, só para deixar para vocês, vai ser metabolismo celular, com a professora Dominique, sexta que vem, neste horário, tá? Muito obrigado pela aula de hoje. Peço desculpa, então, devido ao atraso e alguns problemas que nós tivemos. Se ficou alguma dúvida, ou vocês precisam entrar em contato, vocês podem entrar em contato comigo, ou com qualquer um de nós da área da biologia, não tem problema, que a gente está disponibilizando material ou tirando as dúvidas de vocês. É isso. Muito obrigada pela aula de hoje, obrigado por estarem aqui. Sucesso para vocês, se cuidem e fiquem em casa, tá bom? Tchauzinho. Obrigada.